E você já percebeu o cuidado de Deus na sua vida de uma forma sobrenatural? Se sim, deixa aqui nos comentários. Eu quero conhecer a sua história também. Gente, nesse vídeo assim eu quero falar sobre esse cuidado de Deus, sabe? Sobre esse carinho, sobre esse abraço que Deus tem por cada um de nós, que Deus tem por mim e por você. Essa semana que se passou foi uma semana extremamente difícil, mentalmente falando, financeiramente falando. E eu lembro que um dos momentos, num dos dias, numa das madrugadas, na verdade, dessa semana, eu acordei minha esposa e eu falei, amor, aconteceu isso e isso, a situação é essa e essa e essa. E ela sentou e olhou para mim e falou, calma que Deus está cuidando de tudo. Então, através dessa fala, ela me fez relembrar Salmos capítulo 36, que vai falar, põe tuas delícias no Senhor e o desejo do teu coração Ele atenderá. Quando a gente coloca as nossas delícias, que é a nossa vida, que é o nosso tudo, que as nossas preocupações diante de Deus e pedimos ao Senhor que Ele cuide de tudo, realmente Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. E colocar as delícias no Senhor é falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. Eu lembro uma passagem bíblica que fala sobre o rei Ezequias, em que o rei da Síria veio para atacar Ezequias e mandou uma carta para ele. Falou, olha, você se rende ou a gente acaba com você. E naquele tempo o Império Assírio era muito mais forte que o rei de Israel, que o reino de Israel. E o rei Ezequias, sem saber o que fazer, desesperado, ele se prostra diante de Deus e começa a orar. Com aquela carta na mão, ele fala, Senhor, olha, os inimigos estão aqui ao redor e eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em você. E o profeta Isaías sai da casa dele, porque Deus fala com o profeta Isaías vem até o rei Ezequias e fala assim, olha, o Senhor ouviu a tua oração e os teus inimigos o Senhor vai colocar diante dos teus pés. E a palavra de Deus diz que naquela noite o exército assírio foi, assim, o anjo do Senhor passou no acampamento daquele exército inimigo e, gente, acabou com o exército, matou milhares de soldados e o rei ele foi obrigado a recuar porque ele viu que o poder de Deus era muito maior e que Deus estava com Ezequias naquele momento. Naquele momento o rei Ezequias sentiu o cuidado de Deus sem mesmo sair para batalhar. Olha só que interessante, pessoal. Deus ele falou com Ezequias através de Isaías, eu vou combater os teus inimigos e você não vai precisar mover uma palha. Por quê? Porque você se colocou na minha presença, porque você colocou o teu coração diante de mim, porque você colocou tuas dificuldades diante de mim e eu vou honrar você. E foi isso que Deus fez com o rei Ezequias. Deus honrou. Os soldados nem precisaram ir para a batalha porque o próprio anjo do Senhor passou pelo acampamento assírio e exterminou aqueles soldados. E sabe assim, gente, é isso que aconteceu comigo nessa semana. Simplesmente eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão diante de Ti. Eu lembro que essa semana eu tinha um compromisso em outra cidade e eu ia dormir, eu fui de ônibus e eu ia dormir na rodoviária daquela cidade. E eu lembro que uma irmã me mandou mensagem, uma irmã aqui da igreja, ela falou, ô irmão, você vai para a cidade, né, e tal? Eu falei, eu vou para lá, porque eu tenho um compromisso lá e eu vou dormir na rodoviária. Ela falou, olha, minha filha mora lá, eu vou mandar mensagem para ela, para o marido, se você quiser, você pode dormir na casa dela. Eu falei, olha, seria uma boa. E aí eu fiquei incomodado porque a moça tinha que sair da casa dela para ir até o lugar que eu estava, para poder me buscar. E ela falou, olha Clemilson, eu vou lá te buscar, tá? Meu esposo vai te buscar, na verdade, e você pode vir dormir aqui. E quando acabou o meu compromisso, era mais de 10 horas da noite, eu mandei mensagem para a menina, eu falei, olha, eu tô aqui, tô esperando. Então eles foram me buscar e quando eu cheguei na casa deles, tinha a cama preparada para me dormir, tinha até um lanche que eles prepararam, assim, com todo carinho para mim. Eu pude descansar naquele lugar e depois, no dia seguinte, pela manhã, quase 6 horas da manhã, ele me levou até a rodoviária e sentado na rodoviária, Deus começou a falar comigo. Eu vi uns aviões passando, decolando e o Senhor começou a falar, olha, se você tivesse dormido aqui, você ia passar um frio, você ia passar uma necessidade aqui nessa rodoviária. E justo a roupa que eu estava levando, que era uma jaqueta esportiva, gente, eu ia passar realmente muito frio naquele lugar. E aí Deus foi me mostrando que o cuidado dele também se dá quando as pessoas se deixam usar. Então assim, cara, o cuidado de Deus foi, eu coloquei essa pessoa na sua vida para você ver o quanto eu cuido de você e quanto eu olho por você. Então você não precisa se preocupar com nada. E aí me fez lembrar daquela passagem, né? Se Deus alimenta os próprios animais, onde eles não precisam se preocupar com o alimento do dia seguinte, quanto mais vocês,
criaturas, quanto mais nós seres humanos. Então assim, meus irmãos, é pra gente, sabe, descansar em Deus nesse tempo. Eu não sei o que você está vivendo nesse tempo, qual a dificuldade que você está passando, mas de uma coisa eu sei, de uma coisa é certa. Deus, ele vê você. Deus não é indiferente à sua dor. Sabe, Deus, ele te entende e ele quer te envolver de amor e de cuidado. Então se permita. Talvez o que você esteja precisando viver nesse tempo é só a entrega genuína do teu coração. É falar para Deus, Deus, eu não sei o que fazer como esse rei estava diante de um exército, mas os meus olhos estão em você. Os meus olhos estão em ti. Então se permita, meus queridos. Se permita viver essa graça do cuidado de Deus e falar sobre esse cuidado depois de ter passado por tudo isso. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu vi Deus providenciando financeiramente essa semana, eu vi Deus cuidando de cada detalhe. Eu fui e voltei da viagem, que foi um bate-volta, e tipo assim, foi um bate-volta muito proveitoso, onde eu vi o agir de Deus e deu tudo certo no compromisso que eu tinha. Então assim, se permita viver esse cuidado de Deus. E Deus, ele se manifesta nas pessoas, ele fala conosco, mas também ele se manifesta em ambientes. Eu estive num lugar, neste compromisso, onde Deus falou comigo através da brisa suave do Espírito Santo. E eu lembro que teve um profeta, acho que foi o profeta Elias, se eu não estou enganado, se eu estiver enganado, me corrija nos comentários, por favor, onde ele sentiu a presença de Deus. Ele esperava a presença de Deus através de uma tempestade, de um raio, enfim, de outras coisas, mas Deus se manifestou através da brisa leve do vento. O vento soprou e Deus se manifestou naquele vento. E eu pude sentir isso também naquele lugar onde eu estava. Então assim, se permita viver isso, queridos. Se permita viver isso. Volto mais uma vez a frisar. Deus, ele não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu de você. Se hoje você chegou até o fundo do poço, não tem como você ir mais fundo. Não tem como. É aí onde Deus quer estender a mão. E talvez ele esteja até estendendo. Talvez ele esteja até estendendo. Mas talvez por algum motivo você ainda não viu ou ainda não entendeu que Deus está te chamando para poder viver algo novo. Então se permita, se coloque no seu caminho, seja protagonista desse momento na sua vida, onde Deus quer te levantar, onde Deus quer cuidar de você, onde Deus quer te fazer uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. E lembre-se, põe tuas delícias no Senhor. Põe tuas delícias no Senhor e o desejo do teu coração, Ele vai atender no momento certo. Clemilson, está demorando, sofre com paciência porque isso vai te forjando. Isso vai te forjando. Sabe, eu tenho amigos aqui que passaram dificuldades e hoje, sabe, estão vivendo o tempo do Kairos, o tempo da graça. E cada um de nós temos um tempo a viver na nossa vida, um momento de deserto e depois vai viver um momento da graça e isso vai perdurar durante toda a nossa vida. Mas queira viver esse tempo porque lá na frente vai servir de testemunho. E esse testemunho que eu estou contando para vocês, do rei Ezequias, daquilo que eu vivi essa semana que se passou, é um mover de Deus na nossa vida. E a gente precisa espalhar isso, precisa espalhar esse testemunho, porque tem gente que precisa de nós e tem muita gente que precisa de você. Mas, acima de tudo, se permita ser cuidado por Deus. Deixa Deus cuidar de você. Às vezes a gente quer cuidar das pessoas, às vezes a gente quer cuidar de tudo, e Deus, ele está ali esperando a gente para que Ele possa cuidar de nós mesmos. E aí quando a gente sente esse cuidado de Deus de uma maneira mais abrangente, meus irmãos, cara, o resto tudo é festa. Tudo é festa. Porque o nosso coração vai se sentir mais em paz e a gente vai se sentir mais carregado de Deus para poder transbordar amor, transbordar a graça de Deus na vida de outras pessoas. Espero que esse vídeo tenha, sabe, te fortalecido de alguma forma. E eu peço assim, de coração, que você possa compartilhar para aquela pessoa que você vê que está precisando ouvir essas palavras, está precisando desse aconchego e dessa presença de Deus. Que você possa também curtir este vídeo e deixar o seu amém, deixar o seu comentário a respeito desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe você, até a próxima e só se permita ser cuidado por Deus neste tempo, na sua vida.